E a CNN repercutiu também, né? Em carta, a ONU critica a organização da COP e pede melhorias. Episódio que deflagrou a reação da ONU foi a invasão de manifestantes na Blue Zone, área oficial de negociação da conferência. Lixo, geradores e cheiro de diesel. O lado B nada sustentável da COP30. Ontem eu me deparei com um vídeo, que é um ônibus aí plotado, COP30, tava em algum lugar lá em Belém. Aí esse ônibus tava parado, e a COP é da sustentabilidade verde. Gente, na frente desse ônibus, lixo pra tudo que é lado. Assim, na rua aí de um bairro qualquer, deve ser do motorista. Mas lixo no meio da rua, né? Lixo acumulado. E tentando vender pro mundo que não, que o Brasil, a Amazônia. Acho que por conta desse cenário insalubre, o primeiro-ministro, né, o chanceler alemão, o Merz, ele protagonizou um lindo episódio que foi digno de ver os petistas chorando nas redes sociais. O Merz, inclusive, é um aliado dos petistas, né? Turma lá da social-democracia alemã. Chanceler alemão diz que todos ficaram felizes por deixar Belém. Ninguém queria voltar, ninguém queria ficar nem mais um segundo. Friedrich Merz fez uma comparação depreciativa entre Brasil e Alemanha durante discurso no Congresso Alemão do Comércio na última semana. Ao exaltar o ambiente econômico alemão, Merz afirmou que todos os jornalistas que o acompanharam em Belém durante a cúpula, né, da COP30 teriam ficado contentes por retornar à Alemanha após o fim do evento. Aí tem vídeo, né? Perguntei a alguns jornalistas que estiveram aqui comigo no Brasil na semana passada quem gostaria de ficar aqui. Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, especialmente naquele lugar onde estávamos. Como é que. Ah, sério, mas eu não aceito quem diverge de mim sobre isso. A COP30 foi a melhor ação do governo Lula. Conseguiu maltratar jornalista e até o social-democrata alemão. Tá lá o vídeo também no Metrópolis, tá ele lá falando, tá legendado. Vocês conseguem achar aí na internet. Manda lá no Telegram, qualquer coisa. Na semana passada eu perguntei a alguns jornalistas que estiveram aqui comigo no Brasil. Quem de vocês quer ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficaram felizes por termos voltado para a Alemanha, principalmente por termos saído daquele lugar onde estávamos. Ainda falando de COP, vou começar a caminhar para o próximo tema. O Ministério Público Federal tuitou sobre atuação em defesa da justiça climática norteia a participação do MPF em eventos na COP30. MPF e Justiça Climática, né? Esperando os posts de indignação do Deltan. Não virão, não virão. Como é que pode uma coisa dessa, né? Esse post aqui, acima de tudo, de qualquer pirraça, é só pra fazer aquela provocação de sempre. Vocês acham mesmo que é só tirar o Lula do poder o Brasil estará resolvido? Deixar só, às vezes, um impeachment de uma pessoa no judiciário que tá tudo resolvido? O problema do Brasil é extremamente complexo. É extremamente complexo o problema brasileiro. Mas, assim, extremamente complexo. Até essa turminha aí do mercado financeiro que diz lutar por desburocratização e redução de impostos, eles falam isso da boca para fora. Porque no final do dia, se eles conseguirem enxergar um cenário onde talvez o imposto para eles não abaixe, mas aumente para os seus concorrentes, eles vão apoiar isso. Porque se ele tem a fatia do mercado maior do que ele tem hoje, ele vai ganhar mais dinheiro. Então ele não está preocupado assim no cenário de Brasil como um todo. É cada um olhando para o seu, né, seu próprio espaço. Aí você pega esse pessoal, você quer desenvolver qualquer trabalho de infraestrutura no Brasil. Aí vai lá o Ministério Público e embarga. Não, porque a questão climática, não, tá precisando estar indígena, não, porque o carbono, não, porque os peixes aqui passam um rio, sei lá, o lençol freático. Eles arranjam qualquer tipo de desculpa. E você não consegue sair do lugar. A gente está diante de um problema seríssimo. Aí você vê algumas pessoas apresentando soluções simplistas. Não, é só fazer o corte de gastos com equipe. Se tiver os presidentes das casas alinhados, tudo se resolve. Meu amigo, Tarcísio aí brincando de CEO, como se isso fosse resolver o Brasil como um todo. Ah, meu Deus. Aí por conta
desse tipo de atitude e outras, né, do judiciário brasileiro, que eu acho que o Mendonça resolveu tecer um comentário minimamente ácido, né, quando ele estava lá no lead do Dória. Mendonça associa a decisão do Supremo sobre marco civil na internet a ativismo judicial. Eu já falei para vocês mais de uma vez, até antes de ser moda, que se um dia me convidarem para qualquer um desses eventos, eu irei. Só que eu irei para tentar defender alguma coisa da nossa pauta, né? E eu acho extremamente válido as pessoas de direita conseguirem obter espaços em eventos como esse, cavar, né, espaço, ocupar espaços para discordar. Discordar, porque a maioria das pessoas que estão lá passam pano pro regime. E o Mendonça fazer o oposto, né? Enfim, ele deu exemplo. Falou que a questão do marco civil da internet é um exemplo de ativismo judicial. A declaração foi dada em almoço empresarial do LID, né, do Dória. Nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial, que muitos colegas defendem. Eu não defendo porque a Constituição não me permite. No mesmo evento, Mendonça demonstrou preocupação com o tema da segurança pública. O tópico foi apresentado como um dos indicadores mundiais de governança. Quem tem segurança pública sabe que, às vezes, a gente quer tratar um problema de câncer com pílulas de AS. Disse Mendonça, que afirmou não estar defendendo A, B ou C. Temos a fala do Mendonça sobre a questão do ativismo. Cadê meu telefone? Onde é que eu botei? Ah, meu telefone aqui. Peraí. Pronto, cá estamos nós. Porque se nós estamos precisando falar de segurança jurídica, estamos precisando, é porque nós vivemos um estado de insegurança jurídica. Porque onde há segurança jurídica, a gente não precisa ficar falando toda hora de segurança jurídica. Na própria decisão do Marco Civil da internet, nós criamos restrições sem lei. Isso se chama ativismo judicial. É isso, não tem outro nome. E os próprios colegas têm defendido o ativismo judicial. Eu não defendo. Eu não defendo. Não defendo porque a Constituição não me dá esse direito. À luz do artigo 5º e à luz do próprio artigo 2º, que coloca 3 poderes independentes e harmônicos. E onde começa o poder de um, ele se termina quando começa o poder do outro. E o poder do legislativo é legislar, do executivo é executar, e do Supremo é julgar, de acordo com o quê? Com as leis. É isso. Muito obrigado. Ministro. Aí, né? Cada um no seu quadrado. Pelo menos deveria ser assim, né? E aí, só para fechar aqui, pra gente falar de judiciário e Bolsonaro. O Supremo classifica nível de sigilo. Informações sobre movimentação de processos deixam de ser públicas. Corte retira da página na internet andamentos de alguns inquéritos com base em uma resolução do ex-ministro Roberto Barroso. Parece que o Barroso não gosta muito de transparência, né? Mas vai falar pra ele isso, ele vai falar que você é mentiroso. O bicho sai, mas deixa a sua obra. Mas vamos continuar falando do Supremo, só que agora em relação a Bolsonaro. A situação aí, né? Tá daquele jeito que vocês sabem. Absurdos atrás de absurdos, atropelos atrás de atropelos, a ponto que qualquer boca aberta, tipo assim, é aquele típico vídeo que não tem nada especial. Esse vídeo ganha destaque por quê? Porque até mesmo a imprensa corrupta que trabalha para sustentar o regime, para perseguir pessoas, vê que estão passando e muito do ponto com o Bolsonaro. Vamos ouvir o Josias. É mais um passo à espera da prisão de Bolsonaro, que é o que os juristas estão falando que vai acontecer. O Supremo está imprimindo a esse resultado uma agilidade incomum, né? Esse documento que consolida o julgamento, a rejeição por unanimidade do recurso do embargo declaratório das defesas do Bolsonaro e dos seus cúmplices aí desse grupo principal da trama do golpe, o Supremo teria 30 dias para publicar esse acordo, já publica agora resultado, o julgamento foi na semana passada, publica agora a ata e o acordo, que é o resumo da decisão, vai sair nos próximos dias, e aí tem mais alguns dias ali para a defesa
do Bolsonaro e dos demais apresentarem embargos dos embargos, o outro embargo que se chama infringente, que serve para rediscutir o mérito, mas sabemos todos que nada disso vai prosperar. Esse jogo está jogado, Fabiola. Então, agora é aguardar que, com essa agilidade, cheguemos ao trânsito em julgado, que é quando não cabe mais recurso de nenhuma espécie, e a expedição dos mandados de prisão, né? Pois é. Aí, vamos falar sobre isso, né? Uma prisão ilegal, absurda. Na verdade, Bolsonaro já está preso no inquérito que ele nem foi denunciado. De boa. Ninguém reclama. Ninguém acha ruim. Ninguém aparece pra falar nada, sabe? A não ser aqueles gatos pingados de sempre, né? Os filhos de Bolsonaro, Mário Frias, Gil Diniz, aquela galera de sempre, né? Os pés de chinelo. Os bambambam da direita estão ocupados com outras coisas. E a gente não pode cobrar eles não, viu? Não cobre eles não, porque eles são intocáveis. Aí, o Mário Sabino ontem resolve escrever sobre a situação. Mário Sabino... Tem hora que eu me pego assim em divagações que eu me pergunto, será que o Mário Sabino tá naquele ponto da vida? Ele deve ter, acho que mais de 60 anos. Que ele se pega, ele olha pro que tá acontecendo. Aí ele se questiona. Às vezes ele não deixou a birra tomar conta. Qualquer tipo de sentimento que não seja nobre, né? E analisar o governo Bolsonaro, né? Com a ótica muito... Meu nome, rapaz? Muito tendenciosa. Aí agora ele pensa e fala, pô, bicho, eu acho que é injusto, sabe? O que tá acontecendo contra o Bolsonaro. Que é muito injusto. E ele tenta talvez fazer uma meia-culpa pra botar a cabeça no travesseiro e tentar dormir. Lembrem que aquela matéria, os blogueiros de crachá, que tem um papel crucial nessa perseguição, é na revista do Mário Sabino, né? Revista Cruzoé. E ele começa falando assim, ó. Manchete. Lula não foi para a penitenciária. Se Bolsonaro for, será por vingança. Ótima manchete, já deixa claro em 2 frases o que está acontecendo nesse país. Vingança. E eu ainda fico me perguntando assim, vingança pelo quê, gente? O que foi que o Bolsonaro fez? Ah, eu sei. Bolsonaro infernizou a vida dessas pessoas. Mas por quê? Porque ele colocou o exército, a polícia, ele usou do aparato estatal de perseguição para tornar a vida dessas pessoas um inferno? Não. Sabe o que Bolsonaro fez para tornar a vida dessas pessoas que o perseguem um inferno? Ele ousou falar a verdade. Ele ousou despertar as pessoas para o que realmente se passa no país. E desde então, essas autoridades, elas não conseguem mais ficar de boa. Era tudo um grande fingimento, né? O povo não sabia de nada, então fingia que estava tudo bem, e eles fingiam que estava tudo bem também e ficava nessa. E agora fica difícil, né? Bolsonaro colocou, não foi um bode, botou um mamute na sala. O mamute é pequeno, um dinossauro, aquele que comia planta, aquele bem grande do pescoço. Botou daquele, o povo falou, meu Deus do céu, vai fazer o que com isso daqui? Eu não sei. Bolsonaro botou aí agora pra tirar esse dinossauro. O povo não quer voltar a dormir, não quer voltar pra Matrix. Aí o Mário Sabino começa. Petistas têm prazer orgástico nas redes sociais ao antecipar que Dom Pedro III mandará trancafiar Bolsonaro na papuda. Isso é o petismo mesmo, né? Movido pelo ódio. Dizem que o ex-presidente da República, condenado por golpismo, é cidadão comum e que, portanto, não tem direito a privilégio nenhum, muito menos o de começar a cumprir pena em prisão domiciliar. Afirmam que milhares de idosos como Bolsonaro, com a saúde abalada como ele, estão presos em penitenciárias, padecendo agruras idênticas aos dos presos jovens e saudáveis, sem merecer nenhum tipo de atenção especial da justiça. É o problema que esses presos que estão sofrendo isso, né, são condenados por crimes, não é por uma farsa, né, não é por um crime impossível. O golpe. Curiosamente, os petistas se esquecem que o seu chefão, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, isso sim, não viu o sol nascer quadrado de uma cela da penitenciária. Lula ficou preso em uma sala da Polícia Federal em Curitiba, com banheiro privativo e outras benesses distantes das reservadas a prisioneiros comuns. Outro presidente da República, Fernando Collor, também condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, foi inicialmente encaminhado para uma penitenciária alagoana, onde permaneceu em cela individual, com banheiro próprio. Collor, no entanto, foi hóspede penitenciária durante apenas 7 dias.
Até o Supremo lhe concedeu direito à prisão domiciliar por motivo de idade e de doença. Por que Collor não foi diretamente para a prisão domiciliar? A justificativa transitou entre a lei de execução penal não permitir, a jurisprudência dizer que ele só poderia ocorrer em casos excepcionalíssimos e o lenga-lenga de ser uma discussão complicada e coisa e tal. Como se 7 dias de cana em penitenciária satisfizesse qualquer preceito legal, francamente, e não somente a hipocrisia de mostrar, veja só, meu povo, que a lei de execução penal é para todo mundo, para dar um exemplo para a nação. A verdade é que, em caso de prisão de ex-presidentes da República e de outros peixes graúdos, reina a discricionariedade não nos limites da legalidade absoluta, mas nas larguezas das interpretações de ocasião que são a marca do nosso judiciário. Ater-se ao que está escrito literalmente no texto da lei ou ao que determina a jurisprudência mais restritiva será, assim, um tratamento dispensado a inimigo. Se Bolsonaro for para uma penitenciária e lá permanecer por mais de uma semana, não será porque a lei vale para todos no Brasil. E na mesma medida, cascata evidente, ou porque golpismo controvérsia é um crime mais grave do que roubalheira, né, como se alega desde já. Não, vai ser por vingança. E o crime que Bolsonaro cometeu, o sofrimento que Bolsonaro impôs a essas pessoas, é a verdade. É a verdade. É como se fosse o sol por um vampiro, né? Ele não suporta. O alho, ele não suporta. Bolsonaro apresentou a verdade. E a verdade incomodou demais e segue incomodando. Por isso que eles censuram, né? Você censura a verdade, não a mentira. Quem surpreendentemente resolveu falar sobre o mesmo assunto, primeiro que Bolsonaro nem deveria ser preso, mas já que tá falando sobre isso, né? Tá falando do absurdo que é a questão de pensar em mandá-lo para Papuda, foram os golpistas do Estadão. Nem os golpistas do Estadão conseguem defender esse tipo de coisa. Bolsonaro merece tratamento especial. Em poucos dias, portanto, né, ele começa lá falando julgamentos, mas será certificado o trânsito em julgado e expedido mandado de prisão definitivo contra Bolsonaro. Caberá a Dom Pedro III, relator da API 2668, determinar o local onde a pena será cumprida. É uma hora grave. Prender um ex-presidente da República impõe ao juiz uma reflexão que transcende a dimensão individual do condenado. Moraes deve combinar senso de justiça, prudência institucional e respeito às prerrogativas inerentes ao cargo. Sobre sua decisão, seja ela qual for, não pode parar a dúvida de que se trata de uma justa reparação, não de vingança. Eu queria ter um pouco dessa esperança, sabe? De falar, não, esse cara tem que ter bom senso. Um dos maiores vingadores, ele vai ter bom senso? Vai. Tem se discutido 4 destinos possíveis para Bolsonaro. O complexo penitenciário da Papuda, uma sala de Estado-Maior em instalação do Exército, uma cela especial na sede da Polícia Federal ou prisão domiciliar. Todos são juridicamente plausíveis, mas nem todos são igualmente adequados à condição do apenado. Este jornal entende que Bolsonaro não é um preso qualquer. O Estado sancionador pode e deve aplicar a lei com firmeza, mas sem ignorar as prerrogativas associadas à presidência da República, nem as circunstâncias excepcionalíssimas do ex-presidente. E o que é que eles querem falar com isso, né? As circunstâncias. A saúde de Bolsonaro, debilitada após múltiplas cirurgias decorrentes do atentado à faca, do Adélio, que era afiliado até ao PSOL, não pode ser tratada como mera questão lateral. Mas será mesmo que é para fazer justiça? Onde é que está a justiça em todo esse julgamento? Até agora eu não sei cadê a prova que liga Bolsonaro ao 8 de janeiro. Eu ficaria muito feliz se alguém me mostrasse. A fragilidade... Aí o Estado vai, né? Ainda que seus apoiadores a tenham explorado politicamente, a fragilidade de Bolsonaro é real e impõe cuidados médicos contínuos, difíceis de serem prestados num sistema penitenciário reconhecidamente falho. Prender um ex-chefe de Estado e de governo na Papuda, uma das prisões mais degradadas do país, seria imprudente, pois poderia precipitar uma crise de contornos imprevisíveis, caso o agravamento do quadro clínico de Bolsonaro, sobretudo fatal, ocorrer sob custódia do Estado. O Estado não vai levantar para matar Bolsonaro na cadeia, né? Rapaz, fica parecendo às vezes que esse é o objetivo, viu? Há precedentes claros na história recente do país. Lula cumpriu 580 dias em cela especial na superintendência da PF em Curitiba. Collor
também condenado, está em prisão domiciliar humanitária graças a uma concessão do mesmo Dom Pedro III, à luz da comprovação de graves doenças de que padece incompatíveis com a vida no cárcere. O caso de Bolsonaro se enquadra nessa situação. Ademais, a prisão domiciliar, além de adequada à sua condição clínica, não é indulgente. Nenhuma privação da liberdade o é. A democracia brasileira não será aprimorada com o martírio de ninguém, ao contrário. Só tem a ganhar quando o judiciário demonstra que sabe punir com firmeza, mas também com magnanimidade, pois é assim que uma república civilizada trata os seus criminosos. Condenado por um crime que não cometeu, prisão ilegal, tá preso de forma ilegal, ainda querem matar o cara. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Aí, venha ficar com raiva comigo. Olha que equipe. Márcio Bittar, Isalci, Damares e Girão. Na tarde de hoje, realizamos uma visita técnica na Papuda, representando a Comissão de Direitos Humanos do Senado para verificar as instalações do complexo penitenciário para onde pretendem enviar o Bolsonaro. Aí Edson fala assim, rapaz, tu posta isso como se fosse um gesto nobre, né? Quase altruísta. Quando na verdade só assim, ó. Olha, Bolsonaro, chegamos ao limite. Não há mais o que possamos fazer. Queremos o seu bem, mas estamos, né, te deixando para trás. Não se preocupe. Ao menos tentaremos garantir que sua celinha seja bem confortável, para você poder morrer em paz. Vocês só sabem, né, se apoio, quando não custa nada, está tudo tranquilo. Esses são os senadores brasileiros. Esses são os senadores brasileiros. E é seu que reclame, viu? Ah, gente, não dá. Não dá. Não, vamos ver aqui se a cela tá confortável pro Jair. A Pamela vem falar assim, ó, senadores visitando a Papuda para saber se tem condições de receber o Bolsonaro é o cúmulo do absurdo. É endossar a decisão mais injusta e ilegal contra o presidente, né, contra o Jair. Vocês deveriam visitar os conselhos de classe, visitar os lobistas do agro, visitar Faria Lima, mostrar a carta do Trump, expor as condições que podem libertar o Brasil do tarifaço, Jair Bolsonaro e os presos doidos políticos das amarras da opressão judicial, né? Bater a sola do sapato para gastar, né, até não aguentarem mais andar. Mas vocês preferem andar até o caminho de validação do regime, qual vivemos. Eu tô revoltada com isso, eu também. Ninguém quer se mover, ninguém quer cobrar ninguém, sabe? Ninguém quer usar o seu apoio. O que tem de gente aí que quer ver Bolsonaro é morto, não é preso não. Aí você vê o tratamento dado ao Eduardo. A mesma linha. Segundo a Luísa Martins, Supremo quer concluir a ação contra Eduardo antes da eleição. Aí Dudu diz, né? Quem poderia imaginar, né? Permita-me explicar. Democracias modernas, arrojadas e pujantes, têm seus tribunais alinhados com o timing político eleitoral. Isso não é perseguição política. É mutação constitucional para garantir a democracia, né? É o relatório, cumpra-se. Por unanimidade, Supremo torna Eduardo réu por atuação, né? Aí o Dudu também diz, ser chamado de réu num país onde esta mesma Suprema Corte que me processa solta bandidos é motivo de orgulho. E o que celebram essa notícia são pobres de espírito, frutos de sua própria ignorância. Que Deus tenha piedade, né?